Enem 2009 cancelado, prova de Ciências da Natureza, questão de número 34. A constelação Vulpecula, Raposa, encontra-se a 63 anos-luz da Terra fora do Sistema Solar. Ali, o planeta gigante HD 189733b, 15% maior que Júpiter, concentra vapor de água na atmosfera. A temperatura do vapor atinge 900 graus Celsius. A água sempre está lá, de alguma forma, mas às vezes é possível que seja escondida por outros tipos de nuvens, afirmaram os astrônomos do Spitzer Science Center, SSC, com sede em Pasadena, Califórnia, responsável pela descoberta. A água foi detectada pelo espectrógrafo infravermelho, um aparelho do telescópio espacial Spitzer. De acordo com o texto, o planeta concentra vapor de água em sua atmosfera a 900 graus Celsius. Sobre a vaporização, infere-se que... Vamos dar uma olhadinha nas alternativas propostas? Bom, item A. Se há vapor de água no planeta, é certo que existe água no estado líquido também. Ora, isso não é verdade. Vamos relembrar da mudança de estado físico da água? Nós temos que, durante a vaporização, aqui nós temos inicialmente, então, a água no estado líquido em equilíbrio com a água no estado de vapor. Porém, ao término da vaporização, ou seja, após essa última gotinha no estado líquido se transformar em vapor, nós podemos sim ter água somente no estado de vapor. E o item A está, então, incorreto. Item B. A temperatura de ebulição da água independe da pressão. Em um local elevado ao nível do mar, ela ferve sempre a 100 graus Celsius. Incorreta também. Vamos lembrar dos conceitos? Em Santos, ao nível do mar, o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Mas nós temos que lembrar que quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Então, se levarmos essa água ao Pico Everest, que está a 8.848 metros acima do nível do mar, ou seja, uma pressão menor, o ponto de ebulição da água também será menor, será de em torno de 70 graus Celsius. Então, menor a pressão, menor o ponto de ebulição. Então, o item B também está incorreto. Item C. O calor de vaporização da água é o calor necessário para fazer 1 kg de água líquida se transformar em 1 kg de vapor de água a 100 graus Celsius. Perfeito. Essa é a definição de calor de vaporização. Então, o calor necessário para fazer 1 kg de água líquida se transformar em 1 kg de vapor de água a 100 graus Celsius. Vamos dar uma lida no item D? Um líquido pode ser superaquecido acima de sua temperatura de ebulição normal, mas de forma nenhuma nesse líquido haverá formação de bolhas. Bom, nós podemos imaginar, por exemplo, uma panela de pressão. A pressão pode atingir até 2 atmosferas. E o ponto de ebulição da água, que é em torno de 100 graus Celsius ao nível do mar, pode chegar até 110 graus Celsius. Podemos ver que, até a temperatura atingir o ponto de ebulição, pode não haver formação de bolhas. Porém, quando a temperatura atingir a temperatura de ebulição, que é de 110 graus Celsius, haverá sim a formação de bolhas. Então, o item D também está incorreto. Item E. A água em uma panela pode atingir a temperatura de ebulição em alguns minutos. E é necessário muito menos tempo para fazer a água vaporizar completamente. Vamos dar uma olhadinha? Bom, se imaginarmos 1 grama de água líquida, inicialmente a 0 graus Celsius, entrando em ebulição, nós podemos então calcular a quantidade de calor necessária para fazer com que esse 1 grama entre em ebulição. Vamos lá? Sabemos que a quantidade de calor é igual à massa da substância, vezes o calor específico da mesma, vezes a variação de temperatura, que é o Δθ. Supondo 1 grama de água líquida, massa igual a 1 grama, e lembrando que o calor específico da água é de 1 caloria por grama graus Celsius, e lembrando então que a variação de temperatura no nosso caso seria a temperatura final de 100 graus Celsius quando ela entra em ebulição, e a temperatura inicial da água a 0 graus Celsius, que é a menor temperatura possível para essa água estar no estado líquido, nós temos que a quantidade de calor necessária para que esse 1 grama de água líquida entre em ebulição é de 100 calorias. E qual seria a quantidade de calor necessária para que 1 grama d'água líquida vaporizasse completamente? Bom, agora nós estamos falando então de mudança de estado físico. Temos que lembrar que a quantidade de calor é igual à massa da substância vezes seu calor latente, que no caso da água é de 540 calorias por grama. Então, a quantidade de calor seria a massa da água, que seria 1 grama, vezes o calor latente de 540.
o que nos fornece 540 calorias. Ou seja, para que 1 grama de água líquida vaporize completamente, é necessário uma quantidade de calor superior àquela necessária para que a água entre em ebulição. Então, é necessário um tempo superior para que a água vaporize completamente em relação a 1 grama de água entrar em ebulição. E o item E, portanto, está incorreto. O item correto, então, é o item C e a nossa questão está encerrada.